O mais atingido pela violência são jovens, homens, negros, morador de periferia. Essas mortes significam prejuízo financeiro para o Brasil. Qualquer alternativa que o Estado ofereça consegue fazer frente ao que as organizações criminosas estão oferecendo? O Estado tem que mostrar que é capaz de fazer isso, senão ele não tem razão para existir. Não existe uma bala de prata para acabar com a insegurança no país. O Senado aprovou o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens, agora está na Câmara, e é um projeto resultante da CPI que a senhora presidiu. Como é que esse plano pode ajudar na crise de segurança por qual passa o país? Veja bem, o Brasil tem um número de homicídios assustador por ano. Cerca de 60 mil pessoas são mortas no Brasil de maneira violenta. Cerca de 53% são jovens, entre 13 anos a 29 anos. Portanto, é uma faixa etária de jovem. Se nós aprovamos um plano de combate à mortalidade do jovem, nós vamos atuar numa diminuição, na busca da diminuição de 53% dos homicídios existentes anualmente no país. Então, nesse sentido, o plano é muito positivo, porque ele cria uma política permanente de combate ao homicídio de jovens no Brasil. Uma das suas metas é diminuir a letalidade policial, ou seja, um trabalho permanente para diminuir a tendência de matar da polícia brasileira. A polícia brasileira é uma das que mais mata no mundo. A outra imediata meta é diminuir o número de mortes policiais. Ou seja, também nós perdemos um número muito grande de policiais jovens que são mortos permanentemente no Brasil. Isso implica que há uma política, uma polícia que mata muito, mas também que morre muito. Então, é preciso ter um olhar claro para combater essas tendências da política de segurança pública no Brasil. Um outro elemento, um outro item fundamental do plano de combate ao assassinato de jovens é a adoção de uma política de prevenção, uma política pública de prevenção, uma política constituída numa forte ação governamental de inclusão da juventude. Inclusão social, inclusão econômica, inclusão na educação. Quando digo social, me refiro a um trabalho voltado para a inclusão na cultura, no esporte, na educação e também uma inclusão econômica. Essa questão da inclusão são as políticas afirmativas que estão previstas no plano, né, senadora? Exatamente. Como fazer políticas como essas nesse momento em que o Estado tenta cortar gasto e está tentando reduzir déficit? Definir prioridade. Até porque o Estado gasta com o atendimento à saúde da mulher até que ela tenha a criança. Depois gasta também no atendimento à saúde daquela criança. Quando a criança chega na idade de adolescente, ou seja, na idade em que ela começaria a produzir, a dar retorno econômico para o país, estou sendo, assim, numa linguagem fria, né? Quando ela passaria a dar um retorno financeiro para o país, pelo seu trabalho, pela sua incorporação à sociedade, do ponto de vista da sua preparação para assumir adiante, sua qualificação para assumir o mercado de trabalho, ela é retirada desse cenário. A morte lhe tira desse cenário. Então, todo o investimento que a União fez para que esse bebê se torne uma criança, essa criança se torne um adolescente, esse adolescente se torne um jovem, é jogado para trás. Portanto, essas mortes significam prejuízo financeiro para o Brasil, para aqueles que só entendem a linguagem do dinheiro e a linguagem dos números, além da situação objetiva humanitária. Nós estamos deixando de construir o nosso futuro.
A população brasileira já começou a ter uma presença declinante de jovens. Se diminui a nossa população jovem e ela ainda é impactada por mortes violentas, no nível que nós estamos tendo, 30 mil mortes por ano, então nós estamos deixando de pensar o Brasil do futuro. Porque o Brasil do futuro não vai ter jovens, não vai ter homens e mulheres, especialmente homens, porque o mais atingido pela violência é a população masculina, são jovens, homens, negros, morador de periferia, entre 13 a 29 anos de idade. Agora, qualquer alternativa que o Estado ofereça para essa população consegue fazer frente ao que as organizações criminosas estão oferecendo? O Estado tem que mostrar que é capaz de fazer isso, senão ele não tem razão para existir. O Estado tem que ter capacidade de dar segurança à população e de dar e ofertar aos seus cidadãos o desejo de viver um futuro melhor. Tem que ter prioridade na educação, prioridade na assistência à saúde do jovem, prioridade na inserção do jovem na cultura, no esporte, prioridade na inserção econômica do jovem. Se nós não nos preocuparmos com os jovens, vamos nos preocupar com o quê? Essa mudança feita no ensino médio para priorizar o ensino técnico, né, como diz o governo, vai nesse sentido? Ajuda esse jovem a sair da criminalidade? Olha, o grande desespero, se você olhar o jovem que está cumprindo uma pena por infração, ou o jovem que é morto ou que foi preso nesse período, não necessariamente ele é preso, ele pode estar tendo privação de liberdade dentro do Estatuto da Criança e Adolescente ou sendo preso a partir dos 18 anos de idade. Você vai ver que todos eles, ou a maior parte deles, abandonou a escola. Então, o primeiro passo é combater a evasão escolar, fazendo com que a escola seja atrativa. Eu não sei se esse projeto do governo ele pode realizar essa tarefa, porque, primeiro, ele ainda não é massivo. Ele alcança parcelas da juventude. E hoje nós temos um número muito grande de jovens que está fora da escola, é o que a gente chama os sem. Ele é sem emprego e sem escola. E é nessa faixa do chamado sem que digamos assim, se concentra a vulnerabilidade. Portanto, a política pública ela pode ser feita com os instrumentos que o governo já detém, estatísticos do IPEA, do IBGE, dentro das escolas, dentro dos estados, para que ele possa, juntando dados, estabelecer o público-alvo destas políticas públicas. A senhora citou algumas metas do plano de enfrentamento. Uma delas é aumentar o esclarecimento de crimes contra a vida para 80%. Hoje, há punição em apenas 5% dos casos. Como é que essa meta vai ser alcançada? Pois é, essa meta só pode ser alcançada gradativamente. Né? Por isso que o plano, o que é que ele tem de positivo? O plano é um planejamento, é um processo que se estabelece e que define metas. Claro que uma meta de 80%, para quem hoje só resolve 5%, é uma meta muito alta. Mas o governo e a Câmara abraçando esse plano, o governo executando esse plano, ele vai estabelecer uma cronologia para que ele possa acontecer. E é essa a nossa esperança. Porque falar num plano que pudesse dizer, não, ele vai sair do esclarecimento dos crimes de 5% para 10%, ainda continua absolutamente irrisório, insignificante e não se constitui realmente num combate à impunidade e à criminalidade no país. Por que o Brasil resolve tão poucos casos de crimes contra a vida? Um dos aspectos é a atual política de drogas, que se concentra na repressão. E, ao se concentrar na repressão, ela leva a um processo de confronto permanente com os segmentos
na sociedade, mesmo com os pequenos traficantes, mesmo com o jovem usuário, que pode resultar na morte. E isso acontecendo, a tendência é que, com o uso do instrumento do auto de resistência, em que justifica a morte quando há uma reação, faz com que, no Brasil, o auto de resistência não seja investigado. Quando, na verdade, o fato de haver um confronto entre a polícia e digamos assim, uma parcela da bandidagem, da criminalidade jovem, não dispensa a investigação do crime. A polícia, mesmo estando numa ação de combate ao crime, ela pode ter um abuso de poder, ela pode fazer uma execução desnecessária. E são diversos os casos denunciados em todo o país de execução pela polícia. No Rio de Janeiro se caracteriza muito a execução pelas milícias, né? Execução que não são investigadas. Aliás, as mortes consideradas criminosas, do tipo, passou um grupo e executou uma pessoa ou duas, três pessoas, um grupo de jovens que estava num bar, geralmente não é investigado. É colocado como, não, é crime de execução, tem toda a característica de que foi cobrança de... E pronto, e para-se aí, não se vai adiante. É como se houvesse uma conivência com a ideia de que bandido tem que ser morto. Vai além do corporativismo, então? Vai além do corporativismo. Há o corporativismo, a defesa de que se o policial matou um bandido, então nós temos que proteger o policial. Não se percebe que isso gera um ambiente de pouco valor à vida, que dessa mesma forma o bandido tratará a polícia. E vamos caminhar, portanto, cada vez mais para uma sociedade violenta e bárbara. A senhora percebe que isso está crescendo na sociedade, esse clamor por bandido bom é bandido morto? Está crescendo justamente porque o Estado não tem atuado de maneira correta. Quando você não tem os crimes sendo investigados, o que é mais fácil para a população e para a polícia é prender o suspeito. E o suspeito fica lá sem ser julgado, sem receber pena, e vai ficando lá. Não não elucidar os crimes, porque se a polícia matou é porque estava certo, então vamos deixar para lá. Aí não se elucida o crime, nós temos uma alta letalidade policial no Brasil. Também a ideia de que a juventude negra é, em princípio, suspeita, o racismo institucional existente nesse país, que faz com que o jovem pobre, negro, morador de periferia, ele seja suspeito, mesmo que ele não seja criminoso. Ele não foi criminoso, mas era suspeito. E quem é que quer investigar uma morte que foi feita por um erro policial? Ninguém quer. Aí entra fortemente o corporativismo. Aí entra a ideia de que se um jovem negro estava na esquina, era suspeito, foi morto e não era bandido, é melhor botar debaixo do tapete, para poder eu ter a licença de matar quando for o bandido. Agora, por que as altas autoridades não tomam nenhuma providência nesse sentido? Agora a gente tem um Ministério da Segurança Pública. Eu espero que o Ministério da Segurança Pública seja um passo adiante. Acho que ele tem isso de positivo no seu surgimento. Cria o espaço para o debate e a execução de uma política de segurança pública. Mas evoluiu muito a sociedade brasileira, cresceu muito. A criminalidade se apresenta com nova característica. Isso exige uma nova política, uma política real de segurança pública no Brasil. Não é possível manter-se a questão no nível em que a Constituição define, cuja responsabilidade básica é dos estados, regionais. O projeto até fala em responsabilidade integrada, entre municípios, estados e União. Estado, União e municípios. Porque o município também pode ter responsabilidade e ação e ter um plano de combate aos homicídios no seu município. Você pode criar digamos assim, um ambiente em que possa gerar mais
sentimento na verdade, mais investimento na segurança pública também feito pelo município. Quando o município investe em iluminação pública de áreas que são menos frequentadas, ele está fazendo um gesto que, além de colocar à disposição da população o acesso à iluminação elétrica, ele também leva a uma sensação de segurança, a uma possibilidade de segurança, que se o lugar está sem luz, está escuro, o bandido está mais protegido para agir, não é? Sem ser visto. Se há um investimento do Estado em colocar, e o Estado da Bahia agora tem investido muito nisso, em colocar câmaras de segurança nas cidades, junto com as delegacias, junto com as prefeituras, nos prédios públicos. Tudo isso é investimento de proteção à segurança do cidadão. A segurança deve ser financiada por quem? Porque a questão do financiamento é que é a mais polêmica entre os três entes federativos, né? Financiada especialmente pela União. Por que eu digo especialmente? Porque não há política pública no Brasil que tenha sido efetivada com sucesso, que não seja com financiamento de participação da União. E por que isso? É porque nós somos chatos com a União? Não. É porque a União é quem fica com o bolo maior das receitas do país. O município tem uma participação muito pequena, os estados um pouco mais apenas. E se concentra na União a grande parte dos investimentos, dos impostos, do recolhimento de impostos produzido por toda a nação. Portanto, a União tem que participar. Qual é a política pública que tem sucesso no Brasil? O SUS, é o Sistema Único de Saúde, com muitos defeitos, muitas dificuldades, mas atende a população, oferta uma série de serviços de saúde à população brasileira, né? E esse sistema, como ele é financiado? Com participação da União, dos estados e até do município. O Congresso tem um projeto de Sistema Único de Segurança Pública em análise. A senhora acha que essa é a nova política de segurança da qual o país precisa? Esta é uma política a ser discutida e observada sim. Então, para que a gente possa ter vaga nos presídios, crescer o número de vagas nos presídios brasileiros e, ao mesmo tempo, crescer as políticas de punição que não sejam de privação de liberdade, fazer com que os crimes de pequeno impacto negativo na sociedade, eles não necessariamente devam ser cumpridos com privação de liberdade, em prisões, fazendo as penas alternativas funcionarem, portanto, diminuindo a população carcerária do Brasil e investindo na recuperação dessa população. Hoje, as prisões brasileiras viraram universidades do crime. Elas estão dominadas pelas facções criminosas e, portanto, o preso que ali entra vai ter que... Ele imediatamente é polarizado pelas facções criminosas que atuam dentro das prisões no Brasil. Então, é preciso investimento, recurso público e até busca de recursos privados também para investir num sistema de fortalecimento das polícias, né, de equipamento para a polícia, de formação e preparação das polícias. Alguém não pode fazer um concurso público hoje e daqui a 3 meses assumir um policial civil ou um policial militar. Ele tem que passar por um período de 1 ano frequentando a academia, fazendo formação, se preparando em todos os sentidos, inclusive psicologicamente, para o exercício da sua função de policial. O que impede a votação desse Sistema Único de Segurança no Congresso hoje? É o ano eleitoral? Eu não diria que é só o ano eleitoral, não. Eu diria que há uma falta de amadurecimento do debate sobre segurança pública no Brasil, infelizmente. E quando o debate vem no calor dos acontecimentos, resta uma posição tradicional de achar que aumenta a pena, que resolve todos os problemas. Não há... recentemente, quando se deu a decisão do governo de fazer essa intervenção militar no Rio de Janeiro,
em que nós tivemos uma comissão temática aqui no Senado, ficou claro, uma posição unânime de todos os especialistas, que não existe uma só ação que vai resolver o problema de segurança pública. É um conjunto de ações. É o que eles chamaram, não existe uma bala de prata para acabar com a insegurança no país. É preciso tempo e uma série de ações conjuntas, organizadas e de maneira articuladas e com entrosamento pela União, pelos estados e pelos municípios. E pelas polícias. As polícias precisam ser integradas pela tecnologia. Ou unificadas? Eu não diria nem unificadas. Acho que esse é um debate também que pode ser travado. Mas o primeiro passo é integrar as informações da polícia, fazer com que as polícias, a civil, a militar, não hajam uma de costas para outra. Disputas há em todo o sistema policial. Vocês podem ver até nos filmes. O FBI disputa com a CIA, duas estruturas de investigativas ou de polícia até mesmo compreendida, polícias federais nos Estados Unidos. Mas é preciso ir mais além do que isso, é preciso estabelecer que a polícia ela pode cumprir todas as tarefas de investigação até o final de um processo, né? O projeto de Sistema Único de Segurança Pública é complementar a esse Plano Nacional de Enfrentamento do Homicídio de Jovens? Eu acho que pode complementar, sim. O nosso plano, como ele tratou, ele é resultante de uma investigação sobre os assassinatos de jovens no Brasil e que se concentram em jovens negros no Brasil. Então, ele dá sustentação a uma política voltada ao combate ao homicídio de jovens. Mas nós precisamos de uma política voltada ao combate do homicídio em geral no Brasil, né? A diminuição de homicídios. Não é possível um país que nem em guerra está, digamos assim, ter 60 mil homicídios por ano. Isso é um número maior do que países que estão em guerra hoje. Dá para combater o homicídio sem mexer na lei antidrogas? Eu acho muito difícil. E o que precisa mexer, senadora? Precisa mexer em muita coisa. Precisa mexer em muita coisa. Principalmente, e, aliás, todos os especialistas que falaram aqui falaram também nesse ponto. É preciso concentrar também na política de combate às drogas em outra direção, que não seja de prender pequeno traficante no morro ou em qualquer lugar em que ele se encontre. Porque isso faz com que a polícia não prenda aqueles que devem ser presos. Todos os pequenos traficantes que são mortos numa esquina, num morro no Rio de Janeiro ou em qualquer grande cidade do Nordeste brasileiro, 10 que morrem, no outro dia tem mais 10. Tem mais 10 por quê? Porque há um exército de jovens vulneráveis na sociedade brasileira, que não estão na escola, que não têm perspectiva de emprego e que são seduzidos pela ideia de que rapidamente podem ganhar dinheiro e sair da dificuldade da vida em que se encontram. Então, é preciso concentrar nessa juventude, em políticas públicas que sejam capazes de dar sustentação, dar acolhimento a essa juventude. Uma das políticas na área de educação que eu acredito que pode muito contribuir com isto é a política de escolas em tempo integral, sem que nós justifiquemos a escola em tempo integral por uma ação de segurança pública. Mas é claro que é necessário o fortalecimento da escola no Brasil, no segundo grau, de uma escola de tempo integral, no primeiro grau também, criando a cultura do estudo, da permanência na escola, da convivência na escola, que também ajuda na área de segurança pública, naquilo que eu disse aqui, que são as ações de sustentação de políticas sociais para a juventude. Mas é preciso pensar em outras coisas também. É preciso pensar numa cultura diferente da que nós temos, numa televisão diferente da que nós temos, onde você não vê o estímulo ao que o jovem seja estudioso. Se você olhar os personagens em qualquer canal de TV no Brasil, o jovem que usa óculos ou que é estudioso, geralmente ele sofre bullying. Ele não é o simpático, o agradável, ele é o chato, né?
Então é preciso mudar a cultura de ver o jovem no nosso país. Senadora, eu agradeço pela presença no programa Salão Nobre e até a próxima. Até a próxima.